Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo da playlist do curso de Introdução à Psicologia. O meu nome é Marcos. Eu estou falando agora sobre métodos de pesquisa em psicologia e na aula de hoje eu vou falar sobre a pesquisa clínica. Então, uma breve revisão do conteúdo das últimas aulas. Neste módulo de métodos de pesquisa em psicologia, eu fiz uma breve introdução sobre os métodos de pesquisa em psicologia, apresentei um livro-texto mostrando quais são os capítulos e os temas que são tipicamente tratados numa disciplina introdutória sobre o tema. Falei um pouquinho sobre métodos observacionais em psicologia, também falei sobre as pesquisas de levantamento, também chamada de surveys, né? Falei um pouquinho de experimentos e quase experimentos. Aí falei de um tipo especial de experimentação em psicologia, potencializada pela análise experimental do comportamento, que são os desenhos experimentais de sujeito único. E no vídeo de hoje pretendo falar sobre as pesquisas clínicas, como já disse na introdução. Esse é um tema um pouco à parte, mas eu decidi incluir aqui e ter uma motivação para isso. Na minha experiência de leitura de artigos científicos e mesmo de ouvinte de cursos de metodologia científica, uma coisa que eu percebo é que se você faz um curso de métodos de pesquisa em psicologia dado por psicólogos, você vai ser exposto a determinado jargão da pesquisa em psicologia. No entanto, em algumas áreas da psicologia, sabidamente psicologia da saúde, psicologia hospitalar, psicologia clínica, né, as psicoterapias em geral, quando fazem pesquisas, muitas vezes fazem pesquisas utilizando jargão, uma linguagem específica da pesquisa clínica, da epidemiologia e não da psicologia. Nenhum problema com isso. Mas o que acontece é que dentro do campo da psicologia acaba coexistindo duas linguagens que nem sempre se entendem, né? Isso vai ficar claro no próximo slide quando eu falar de métodos observacionais na aula de hoje. Então, minha ideia é introduzir essa outra terminologia, que são métodos que eu não mencionei antes, mas que são termos, são jargões tipicamente conhecidos em faculdades de medicina, faculdades de saúde, área de enfermagem, área de nutrição, e em alguns campos, algumas disciplinas da psicologia. Então, a aula de hoje vai ser baseada nesse livro aqui, no Design Clinical Research. Quem quiser consultar, é uma ótima leitura para entender um pouco mais desse linguajar da pesquisa na clínica, né? E aqui a clínica não é simplesmente a psicologia clínica, embora a psicologia clínica beba muito desta fonte. Então, eu vou começar falando sobre estudos observacionais e já fazendo meu disclaimer aqui, que estudos observacionais na pesquisa clínica têm uma conotação distinta de métodos observacionais, tal como descrito em aula anterior. Os métodos observacionais da psicologia dizem respeito à maneira como eu vou amostrar, quantificar, observar, né, descrever os comportamentos dos sujeitos ou dos participantes da minha pesquisa, que pode ser, a saber, observação naturalística, pode ser observação participante, pode ser observação estruturada, pode ser os métodos observacionais indiretos que eu falei, né, de traços físicos e de registros arquivísticos. Aqui, estudos observacionais já pega o jargão da pesquisa clínica. E aqui, estudos observacionais, via de regra, querem dizer estudos em que eu estou coletando informações, eu estou abordando o mundo, a realidade, tentando compreender esta realidade, mas sem intervir. Então, o termo fundamental para ser entendido os estudos observacionais aqui é a ideia de ausência de intervenção, a ausência de manipulação experimental. É nesse sentido que estes delineamentos são chamados de estudos observacionais. Tá? Isso difere da psicologia. Então, o termo observacional vai ter um sentido se eu estiver falando estritamente da psicologia e outro sentido se eu estiver importando este termo da pesquisa clínica, da área médica. Vou começar falando de estudos transversais, que é um outro termo que eu falei lá na pesquisa de levantamento. Estudos transversais aqui tem uma conotação parecida com a da psicologia, mas é um pouquinho distinta também, vamos tentar entender isso. Mas a ideia é que os estudos transversais envolvem a mensuração em um único ponto do tempo ou dentro de um curto intervalo de tempo de alguma variável ali de interesse, né, de algum indicador de saúde, de algum desfecho. Tá? Já vou explicar o que é desfecho também, que é um outro termo que é um pouco
pouco entendido dentro da psicologia, melhor dizendo. Muito utilizado fora, mas pouco entendido dentro. Eu gosto de pensar no pão de forma, né? Aquele pão que você compra em pacote, ele vem fatiado. A ideia é que nos estudos transversais, você tira uma quantidade de fatias aqui e eu olho aqui para essa fotografia. E é a partir disso que eu tento entender a realidade, olhando apenas uma fatia. Então, essa é a ideia do estudo transversal. Eu fiz um corte transversal e observo a realidade ali. Enquanto que no estudo longitudinal, muito possivelmente eu olharia em diferentes pontos aqui desse fatiamento para tentar compreender mudanças, processos que ocorrem, que se desenrolam no tempo. Então, a ideia do estudo transversal é o único ponto no tempo, ou seja, uma fotografia, né? Outra característica importante dos estudos transversais é que não há segmento dos participantes. E aqui segmento, tá deixando claro, é com GUI, porque não é segmento de fatia, né? Igual tá aqui na imagem do pão. Segmento aqui seria de seguir, seria de follow, né? De follow up. Eu não sigo os participantes ao longo do tempo. Eu observo eles num único ponto do tempo, num intervalo curtinho ali, por exemplo, avaliando prontuários, fazendo entrevista, coletando dados de anamnese, algo do tipo. E é isso. Ali eu reúno os meus dados para chegar às inferências que eu desejo, né, com base na minha pergunta de pesquisa. Outra característica dos estudos transversais é que eles fornecem informações sobre a prevalência ou prevalência relativa. O que seria a prevalência, Marcos? A prevalência seria, dentro de uma população bem definida, qual é a proporção de casos dentro dessa população que eu tenho de uma determinada condição clínica. Por exemplo, se eu estou interessado em identificar num estudo transversal qual que é a prevalência de transtorno da personalidade borderline na população, então eu teria que fazer uma investigação para tentar estimar, olha, por exemplo, 5% das pessoas têm transtorno de personalidade borderline. O que eu quero identificar é isso, né? Qual que é a ocorrência relativa, né? A gente pode pensar assim também, nessa população, né? Então tem um número X de casos, minha população é 200 e tantos milhões, então isso dá 5%, por exemplo. Ou a prevalência relativa quando eu estou considerando grupos distintos, né? Então posso talvez querer investigar se a prevalência de transtorno da personalidade borderline é diferente entre homens e entre mulheres, né? Ou entre regiões, posso estar querendo investigar isso. Evidentemente que isso só vai me dar uma estimativa da prevalência relativa, mas não vai me dizer, por exemplo, por que homens têm mais ou por que mulheres têm mais, como quer que seja o caso. A principal vantagem dos estudos transversais é que não precisa esperar o desfecho acontecer. Então, antes de eu prosseguir aqui, eu quero falar um pouquinho dessa palavrinha aqui, que é o desfecho, que já é a segunda vez que eu falo. Desfecho vem do inglês outcome, que seria desfecho, resultado, é uma outra palavra também. E é interessante falar o que é desfecho para não gerar confusão. Na área da saúde, nas áreas da saúde, o pessoal não costuma falar de variável dependente, o pessoal costuma falar de desfecho. Inclusive, desfecho acaba sendo uma expressão mais neutra, porque desfecho é um resultado clínico relevante de saúde em geral, ou pode ser um efeito, né, outro ali, uma outra variável que eu estou querendo avaliar. Na psicologia, a gente costuma utilizar variável dependente em experimentos e variável critério, quando eu estou falando de estudos longitudinais, correlacionais, em que eu não posso fazer inferência causal. Na área da saúde, costuma-se utilizar o termo mais genérico desfecho. Uma maneira de pensar desfecho é como variável dependente, né? Ou como uma variável de interesse, de resultado, em estudos que não envolvem manipulação experimental. Tá? Então, quando eu falar desfecho, pense em VD, variável dependente, que isso ajuda bastante a entender. Então, a ideia aqui é que eu não preciso esperar o desfecho acontecer, porque, na verdade, eu estou querendo justamente quantificar o quanto que esse desfecho ocorre. Né? Por exemplo, se eu estou querendo, no estudo da área de saúde, identificar a prevalência de HIV na população. Né? Um estudo clássico, assim, né? Um caso clássico. Eu poderia estar querendo investigar alguma outra coisa, né? O número de casos, né, de microcefalia, enfim. Alguma coisa que eu estou querendo quantificar ali, estudo de prevalência, eu não preciso esperar o desfecho acontecer, porque eu não quero identificar nesse momento ainda o que leva à ocorrência do desfecho. Eu só quero saber o quanto que ele ocorre, quão prevalente ele é. Ocorre muito, ocorre pouco?
E a principal desvantagem dos estudos transversais é que ele é inviável para estudar condições raras, porque suponha que alguma condição clínica, né, ocorra em 1 a cada 100 mil pessoas, né? Se você faz uma amostragem com 2.000 casos, pode ser que você não tenha nenhuma ocorrência nesses 2.000 casos, o que não é surpreendente, dado que a real prevalência dessa condição é 1 caso a cada 100 mil, e aí você poderia chegar à conclusão de que a doença, o caso, a condição clínica não ocorre, né? O que não faz muito sentido. Então, ela não é muito útil para estudar condições raras, porque você pode não capturar essas condições raras ali no seu processo de amostragem. Então, um exemplo para finalizar aí da área médica, eu poderia tentar avaliar junto a uma população que eu defina ali de interesse na minha pesquisa a prevalência de hipertensão numa população. Seria um caso bem de pesquisa clínica da área de saúde, né, saúde mais do lado médico, e um caso da psicologia seria esse que eu trouxe de tentar avaliar a prevalência de pessoas com transtorno da personalidade borderline. Se você abrir o DSM-5, né, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais da American Psychiatric Association, né, Associação Americana de Psiquiatria, você vai ver lá que tem uma seção que fala, né, da prevalência, né, da estimativa de casos que tem para diferentes condições de saúde mental, né? Então, isso está relacionado a esses estudos transversais, que é um tipo de estudo observacional. Um outro tipo de estudo observacional envolve os estudos de coorte, né? Que basicamente é a situação em que um grupo de participantes é seguido ao longo do tempo. Este grupo de participantes, que é bem definido por determinadas características de interesse da pesquisa, é o que eu chamo de coorte, né? Coorte é um termo que nós utilizamos para nos referirmos a um conjunto de pessoas expostas a variáveis demográficas, nutricionais, históricas, societais em comum, né? Eu acredito que existe alguma homogeneidade em termos dessa característica definidora da coorte, que tem relevância para mim, e o meu objetivo é entender um pouco mais o que leva ou não ao desenvolvimento de uma condição clínica, né? As coortes, elas podem ser prospectivas ou retrospectivas. Começando então pela prospectiva, cuja principal vantagem é o cálculo da incidência. Eu falei anteriormente da prevalência, agora eu estou falando da incidência. São dois termos muito parecidos e que muitas vezes levam a confusões, porque até os nomes são parecidos, mas a ideia é o que eu falei anteriormente no slide ali que eu estava falando de estudos transversais, eu falei que eles eram bons para calcular prevalência. Prevalência seria o número de casos, número de doenças, número de pessoas que têm uma determinada condição clínica numa determinada população num dado ponto do tempo, né? Não estou acompanhando essas pessoas no tempo, então eu não consigo determinar uma janela temporal, porque não existe uma janela temporal ali, né? Existe uma fotografia apenas. No caso da incidência dos estudos de coorte, é importante aqui frisar então que os participantes são seguidos ao longo do tempo. Então o estudo de coorte já tem um caráter longitudinal. E aí por isso que eu consigo calcular a incidência, que é uma medida análoga à prevalência, mas a diferença é que a incidência se refere ao número de novos casos que se desenvolvem num dado período de tempo, ou seja, que eu tenho período de tempo. Então, por exemplo, se o meu estudo de coorte dura 1 ano, né, eu consigo avaliar a incidência de casos nessa janela temporal, partindo da premissa, por exemplo, de que os casos no início do meu estudo de coorte não tinham aquela condição clínica, né? Eu vou seguir, então, por exemplo, digamos 5.000 pessoas e vou identificar quais delas desenvolvem ali depressão, né? Depressão clínica ao longo de 1 ano, e aí eu vou ter a incidência de depressão numa amostra de uma determinada população bem definida, e a partir disso vou tentar fazer uma inferência de que essa incidência aí expressa a possível incidência de casos na população como um todo, né? Vou tentar fazer uma generalização ali. Então vamos lá. No estudo de coorte prospectivo, eu tenho aqui minha linha do tempo. Então o pesquisador começa aqui nesse ponto, que seria o tempo 0. Então ele faz os critérios de seleção de amostragem da pesquisa dele, seleciona ali, define a população, define as características
de inclusão, de exclusão. Eventualmente pode ser que as pessoas não podem ter doenças neurológicas, não podem estar fazendo uso de medicamentos psiquiátricos, vai depender do interesse da pesquisa. Ele mensura variáveis preditoras ali, ou seja, características dos membros daquela corte. Então, aquela corte, apesar de ser uma corte bem definida, as pessoas não são iguais. Então, por exemplo, se minha corte é de pessoas entre 35 e 40 anos, por algum motivo, 35 e 40 anos, que são do sexo masculino apenas, a minha pesquisa, e tem mais algumas outras características ali que não vem ao caso agora, mas eu também quero mensurar algumas variáveis para tentar depois entender o que leva ao desenvolvimento de hipertensão arterial sistêmica, né? Então, essas pessoas não têm hipertensão no tempo zero, mas eu vou mensurar algumas variáveis delas, por exemplo, IMC, algumas variáveis ali, né, que eu considero que são clinicamente relevantes, que podem estar relacionados com o desenvolvimento de hipertensão arterial sistêmica. Eu sigo a corte ao longo de um tempo, de uma janela ali especificada pela pesquisa, pelo delineamento. Então, aqui o meu pesquisador vai seguindo ao longo do tempo. Então, esse aqui seria o segmento. E ele vai mensurar o desfecho. Ou seja, é como se de tempos em tempos ele olhasse para essa corte e avaliasse. Desenvolveu o desfecho? Né? Tem agora aquela condição clínica? Se tornou hipertenso? Não se tornou? Eu vou avaliar isso. Pode ser durante 1 ano, pode ser durante 5 anos, depende do interesse da minha pesquisa, do meu fenômeno de interesse. Então, a ideia é que o pesquisador ele anda na linha do tempo, né? Ele acompanha. Por outro lado, na corte retrospectiva, eu tenho um estudo mais barato. Por quê? Porque se essa corte prospectiva dura 5 anos, a pesquisa ela pode ter resultados preliminares, né, ao longo do tempo, mas a corte só termina de ser acompanhada depois de 5 anos. Na retrospectiva, o pesquisador ele está aqui no final já. Então, o tempo zero, entre aspas, entre muitas aspas, é aqui. É no final da corte, né? Então, ele vai olhar daqui para cá com um binóculo. Então, ele vai olhar para trás retrospectivamente. Então, ele vai estabelecer um tempo zero, que é o tempo zero da pesquisa, não é o tempo zero do pesquisador. O pesquisador está olhando para o tempo zero daqui da perspectiva futura dele, né? Em relação ao fenômeno de interesse. E aí tem algumas coisas, né? Ele tem que identificar uma corte já existente, né? Essa corte tem que existir, tem que estar bem definida, tem que ter dados para isso. Então, ele não consegue fazer critérios de amostragem, por exemplo, né? Ele pode até fazer critérios de seleção ali, mas ele não necessariamente vai conseguir ter muito controle sobre isso, porque os dados já estão nos prontuários. Eventualmente, ele pode querer mensurar alguma variável preditora, por exemplo, na segunda etapa aqui, mas uma variável preditora não foi coletada, não tem o IMC dos participantes, por exemplo. Então, ele não consegue mensurar, ele só seleciona entre as disponíveis quais ele quer utilizar ali no estudo de corte. Segue a corte ao longo do tempo, se segue aqui entre muitas aspas, evidentemente, né? Ele vai acompanhar naquele intervalo que ele definiu como sendo o intervalo da pesquisa e mensura também a ocorrência do desfecho. Então, ela é mais barata e mais rápida. Acaba que muitas vezes o que é a vantagem da prospectiva é a desvantagem da retrospectiva e vice-versa, né? Então, no caso aqui, apesar de ser mais barata e mais rápida, ele tem esse viés aqui de não conseguir selecionar muito bem a amostra, né? Porque aquela corte tem que existir, tem que estar identificada, ele não consegue definir quais variáveis ele vai mensurar. Mas são 2 tipos de corte distintos, ok? Então, eu vou inventar uma corte aqui qualquer. Imagine que eu tenho variáveis mostrando alguma coisa sobre crianças que foram vítimas de violência doméstica ou que presenciaram suas mães sendo agredidas pelo companheiro, seja o pai ou o padrasto da criança, e eu acompanho essas crianças para ver se em algum momento elas desenvolvem algum desfecho do meu interesse ali, que poderia ser, por exemplo, comportamentos de adicção, né, com álcool e outras drogas, por exemplo, né? Esse é um exemplo bobinho que eu estou pensando aqui. É claro que tem várias questões, né? Podem ter crianças que foram vítimas de abuso de violência doméstica na infância, né? De violência doméstica, sendo agredidas por pai, por padrasto, ou observando a mãe sendo agredida. Mas será que as crianças que eu consigo identificar que sofreram violência são equivalentes às crianças que também sofrem essas violências, mas que não são identificadas, que não vão à delegacia com a mãe, com uma tia? Então, tem algumas questões aí para serem consideradas. Mas esse seria um exemplo bem simples aí de um estudo
de corte, né? Simples do jeito que eu estou falando aqui, né? Tem várias questões aí no delineamento para efetivamente coletar os dados dessa corte que eu acabei de mencionar, né? Como, por exemplo, a criança ter, 5 anos, 10 anos, e eu queria avaliar se ela vai ter comportamento de adicção ali com 18 anos, que está bem longe, seria uma corte bem cara, sobretudo se ela for prospectiva. O terceiro e último tipo de estudo observacional que eu quero falar são os estudos caso-controle. É um estudo retrospectivo, portanto, eu estou no futuro, né, em relação ao fenômeno e aos dados que foram produzidos, em que casos e controles são comparados em função de diferentes preditores. Então, eu tenho dois grupos. Quando eu falo de estudos caso-controle, na verdade, eu estou querendo falar do grupo que eu vou chamar de casos e do outro grupo que eu vou chamar de controles, né? É por isso que ele chama estudos caso-controle. Algumas vantagens desse delineamento. Ele é barato, porque ele é retrospectivo, então eu não tenho que acompanhar ao longo do tempo. É útil para estudar doenças raras, porque eu consigo definir de antemão quais são os meus casos, né? Então, como eu estou definindo os casos de antemão, porque o desfecho já aconteceu, isso que é um ponto importante que vai ficar evidente daqui a pouco. O desfecho já aconteceu. Os meus casos são aqueles que têm o desfecho, e os controles são os que não têm o desfecho, ok? Então, pode ser os casos quem desenvolveu o transtorno do estresse pós-traumático. E os controles são as pessoas que não desenvolveram transtorno do estresse pós-traumático e que são equivalentes aos casos em várias outras variáveis que eu considero relevantes num primeiro momento. E que então são grupos bem parecidos, né? Os meus casos e os meus controles, idealmente, né? Para que eu consiga talvez identificar uma variável em que eles não sejam tão parecidos depois nas minhas análises estatísticas, que talvez ajude a explicar fatores de risco para o desenvolvimento de transtorno do estresse pós-traumático. Então, um dos objetivos é, inclusive, identificar fatores de risco. Então, outro exemplo, pegando a área de saúde, eu posso pensar em infarto do miocárdio, né? Então, tem os meus casos, pessoas ali entre 55 e 65 anos que tiveram infarto do miocárdio, pessoas com a mesma idade, com a mesma quantidade de gordura corporal, com várias características similares, mas que não tiveram infarto do miocárdio. E aí eu vou tentar identificar variáveis para ver se eu consigo identificar um conjunto ali de preditores, numa regressão múltipla, por exemplo, que me ajude a explicar fatores de risco que predispõem as pessoas a terem infarto entre 55 e 65 anos. Entre as desvantagens estão os vieses de suscetibilidade e de recordação. O que seria o viés de suscetibilidade? Bom, eu preciso amostrar os meus casos e os meus controles, né? E onde que eu vou identificar esses casos? Vou identificar, por exemplo, em ambulatórios médicos, vou identificar em clínicas, né? Mas será que essas pessoas que foram diagnosticadas e que eu consigo acessar como pessoas que foram diagnosticadas constituem uma amostra representativa de todas as pessoas que efetivamente são casos e que talvez não estejam nos ambulatórios, nas clínicas? Talvez tenham pessoas subdiagnosticadas, talvez das camadas mais carentes socioeconomicamente da população. É uma possibilidade e isso é uma desvantagem porque eu não consigo ter controle sobre isso. E o outro viés é o viés de recordação, que está relacionado ao fato de que talvez, como o estudo é retrospectivo e tem um componente de memória das pessoas relatarem informações, o meu objetivo aqui é tentar, que é um termo que é utilizado na epidemiologia também, que eu esqueci de dizer, é o termo exposição. Eu disse que desfecho é equivalente à variável dependente. O termo exposição, entre muitas aspas, poderia ser considerado um equivalente à variável independente em estudos observacionais. E a ideia aqui é eu tentar identificar se tem fatores de risco, ou seja, exposições que ajudam a entender por que algumas pessoas são casos e outras pessoas são controles, né? Por exemplo, se eu estou estudando transtorno do estresse pós-traumático, né, e eu tenho um grupo de pessoas que foi e participou participou é um nome horrível, mas tem um grupo de pessoas que esteve em uma catástrofe natural, né, e desenvolveu o transtorno do estresse pós-traumático. Eu tenho um outro grupo que também esteve nessa catástrofe, mas que não desenvolveu. Então, alguns vão ser os casos e outros vão ser os controles. Eu quero identificar, talvez, exposições ou coisas prévias que aconteceram na vida das pessoas que ajude a explicar por que algumas pessoas, vivenciando uma catástrofe natural, desenvolvem TEPT e outras pessoas, vivenciando a mesma catástrofe natural, não desenvolvem.
Por exemplo, talvez tenha alguma coisa ali relacionada a características, traços de personalidade das pessoas, ou talvez alguma experiência que elas vivenciaram antes, né? O ponto aqui é que um problema pode ser, e se os casos tiverem uma tendência a se lembrar de exposições que é diferente da tendência de recordação, de lembrança dos controles. Então, um viés de memória que pode afetar as interpretações, as inferências que eu faço ali dos fatores de risco em estudos observacionais, justamente porque eu estou pedindo para as pessoas lembrarem, a depender da distância que isso está do momento em que eu entrevisto esses pacientes, esses casos e esses controles, isso pode ter um efeito importante aí. Mas vamos aqui então a uma representação. Os estudos de caso-controle, na minha visão, né, eles podem ser um pouco confundidos com os estudos de coorte retrospectivos, né? Porque ele também é um estudo retrospectivo. Qual que é a principal diferença? A principal diferença, no meu entendimento aqui, que acho que fica mais fácil da gente pensar, é que nos estudos de coorte eu começo com uma amostra. Então, eu estou falando do slide anterior, né? Eu começo com uma amostra e eu tento avaliar características que predizem a ocorrência ou não do desfecho, mas eu parto dos meus critérios de inclusão para tentar entender o desfecho. Aqui, ao contrário, os meus grupos eles são formados com base no desfecho, né? Então, eu formo o grupo com base no desfecho presente, que serão os meus casos, ou desfecho ausente, os meus controles. Como eu disse, pode ser TEPT, pode ser tentativa de autoextermínio, né, de suicídio, pode ser desenvolvimento aí de transtorno depressivo maior, enfim, pode ser algum fenômeno ali do meu interesse em psicologia. E eu tento identificar preditores ali. Idealmente, os meus casos, os meus controles devem ser muito parecidos inicialmente. Infelizmente, dá para roubar muito aqui, porque eu posso criar um grupo controle que venha a diferir dos meus casos em preditores específicos que eu já queria, né? Então, é uma dificuldade dos estudos caso-controle, mas o meu objetivo é identificar aqui fatores de risco, por exemplo, características que os casos tendem a ter mais do que os controles e que ajudam talvez a explicar o desfecho estar presente ou ausente, ou seja, a ocorrência ou não daquele desfecho. E quando eu digo explicar aqui, eu não estou dizendo explicar no sentido causal, tá? Eu estou utilizando a nossa linguagem secular aqui, porque os estudos observacionais eles têm muita dificuldade de fazer inferência causal justamente por não ter essa manipulação experimental subjacente aos seus delineamentos. Então, a ideia é que eu parto desse ponto aqui no final e tento observar retrospectivamente aqui, tá? Os preditores. No caso voltei muito aqui, do estudo de coorte retrospectivo, eu volto aqui, eu identifico uma coorte já existente e eu venho observando tudo, inclusive a ocorrência ou não do desfecho. Enquanto que lá no estudo de caso-controle, eu defino 2 grupos com base no desfecho ter ou não ocorrido no primeiro momento. Então, essa é a principal diferença aí dos 2 tipos de delineamento. Existem outras, mas essa é a principal. Então, agora eu vou falar dos ensaios clínicos, né, que seriam os experimentos, né, os clinical trials, né, como o pessoal chama em inglês. Então, eu vou falar principalmente dos ensaios clínicos randomizados, que é visto por muitos como suprassumo da evidência em estudos primários. Então, nos ensaios clínicos randomizados, grupos são criados e comparados em função de desfechos clinicamente relevantes. A ideia aqui é que eu vou ter uma linha do tempo, né? Aqui eu estou colocando 2 em paralelo. E eu vou primeiro ter um processo de recrutamento em que eu faço uma avaliação de elegibilidade com base nos critérios de inclusão e exclusão que eu defini na minha pesquisa. Com base nisso, eu vou recrutar um número ali de participantes. Vamos supor que eu tenha recrutado 100 participantes para minha pesquisa, porque eu defini ali com base em cálculos de poder amostral que eu precisava de 100 participantes para minha pesquisa. E aí vem o processo de alocação ou designação aleatória, em que eu designo metade dos participantes por grupo experimental e metade por grupo controle. Existem diferentes maneiras que isso pode ser feito, né? Uma delas é eu simplesmente sorteando as pessoas por grupo experimental ou grupo controle, né? Existe um risco aí dos grupos não serem equivalentes, isso é um grande problema, né? Se os grupos não são equivalentes no pré-teste ou na pré-intervenção, né? Na minha medida pré, eles já são diferentes, eu tenho um viés no meu estudo. Então, a maneira alternativa de eu fazer isso aqui eu posso pegar, por exemplo, eu tenho os meus critérios de elegibilidade ali e finalizei com uma lista de 100 casos. Eu posso
emparelhar esses casos ou parear esses casos, no sentido de pegar uma pessoa que tem determinadas características, determinado perfil clínico, e associá-la a uma outra pessoa que tem um perfil clínico muito parecido. E aí, essas duas pessoas que estão pareadas, eu aleatoriamente sorteio uma para vir por grupo experimental e outra por grupo controle. Aí depois eu pego mais duas pessoas que têm o mesmo perfil ali em termos de hipertensão arterial sistêmica, em termos de IMC, em termos de nível de ansiedade, em termos de nível socioeconômico, enfim. E aí sorteio, uma vem para o grupo experimental e o grupo controle. Quando eu faço esse pareamento antes de fazer a alocação, eu aumento as chances dos grupos serem equivalentes. Porque sempre eu vou garantir que para cada pessoa que vem para o grupo experimental, tem uma pessoa muito parecida com ela no grupo controle. Né? O importante aqui é que o processo de designação seja genuinamente aleatório, ou seja, que eu utilize um método não sistemático para fazer essa designação. Por exemplo, não utilizando o mês que a pessoa nasceu, a sequência em que ela chegou na pesquisa, alguma coisa que seja genuinamente aleatória, tá? Para ter grupos comparáveis. E, idealmente, esse processo de designação aleatória deveria ser cego, né? Isso ocorre muito na pesquisa clínica em saúde, em que ninguém que está administrando ali o medicamento, o tratamento, o fármaco, tem conhecimento, né? Ele dá uma pílula que é idêntica, né? Ela chega já rotulada com o código do participante, ele não sabe se o participante está recebendo o tratamento, né? O medicamento que tem realmente o princípio ativo que está sob investigação, ou se ele está recebendo um placebo, né? Uma pílula que não tem qualquer efeito, que contém apenas farinha dentro dela, ok? Isso é muito simples quando a gente fala de... Muito simples entre aspas, né? Mas é mais simples quando a gente fala de pesquisas que envolvem medicamentos. Mas aí vem a grande pergunta. Como que você faz um processo de designação aleatória e aplica depois a intervenção? E aqui eu estou chamando de intervenção os dois, mas aqui a intervenção é a intervenção experimental e aqui é a intervenção controle. Se o meu tratamento é, por exemplo, terapia cognitivo-comportamental, como que eu faço o delineamento duplo cego? Né? Não deixo nem a pessoa que está aplicando a intervenção saber em qual condição o participante está alocado. Né? Não faz sentido isso. Né? Ele vai saber que a pessoa que está passando pela terapia está no grupo intervenção e a pessoa que não está passando por terapia está no grupo controle. O grupo controle muitas vezes é um placebo, mas muitas vezes por questões éticas eu não posso omitir todo e qualquer tratamento por grupo controle. Por exemplo, as pessoas que têm algum problema coronariano. Né? Eu não posso impedir as pessoas de tomar uma aspirina, um beta-bloqueador, por exemplo. Elas precisam tomar algum medicamento, porque pode ter um risco de vida, de comprometimento grave à saúde ali. Então, aí muitas vezes eu coloco o tratamento conforme usual como grupo de comparação. Ou seja, eu estou comparando a minha intervenção com a melhor intervenção disponível e eticamente acessível para os pacientes durante o tratamento, ok? Depois do processo de alocação em que há administração da intervenção, que pode ser uma intervenção terapêutica, farmacológica, pode ser estimulação elétrica do cérebro, né? Estimulação magnética transcraniana, vem o processo de follow-up ou processo de segmento. Aqui, mais uma vez, o segmento não é no sentido de segmento de corte, mas esse é de segmento de seguir os participantes ao longo do tempo. E aqui eu posso ter perda de participantes, né? Podem ter participantes que abandonam o tratamento porque sentem náuseas, porque não gostam, porque desistem mesmo, porque vêm a óbito. Então, eu posso ter perdas de participantes aqui ao longo do tempo. E essa é uma ameaça à validade interna dos ensaios clínicos randomizados. Idealmente, a minha perda aqui no grupo experimental, no grupo controle, nos dois grupos, as perdas deveriam ser poucas e deveriam ser similares nos dois grupos e assistemáticas, ou seja, o motivo pelo qual eu estou perdendo participantes no grupo experimental ou no grupo controle não está relacionado a estar no grupo experimental ou grupo controle, porque se estiver relacionado, significa que eu vou chegar lá no final com um grupo menor e que o motivo do grupo ser menor, as pessoas que seguem no tratamento e que não seguem, está relacionado com o tratamento que está sendo administrado. Isso é péssimo para um ensaio clínico randomizado, né? E eu tenho o meu processo de análise de dados, que idealmente o cegamento permanece até aqui, então a minha variável independente ali vai ter um código que nem quem está analisando os dados sabe de quem é, e aí isso seria talvez um delineamento triplo cego já, porque o analista de dados também não sabe como que foi feita
a codificação do banco de dados durante as análises, né? E aí eu tenho aqui a minha análise, cujo objetivo final é eu fazer uma avaliação se nos desfechos clinicamente relevantes coletados no ensaio clínico randomizado existem diferenças estatísticas nesses desfechos em função da intervenção que foi administrada, né? Então, estou mais uma vez falando aqui, né? Essa intervenção é uma coisa interessante de se falar também. Em ensaios clínicos randomizados, geralmente a variável independente é chamada de intervenção, né? O que na psicologia a gente chama de VI, na área médica se chama de intervenção de tratamento. Na área médica, o pessoal costuma chamar de exposição aquilo que seria o análogo à intervenção dos ensaios clínicos randomizados, mas que ocorrem em estudos observacionais. Em estudos observacionais, você não fala de intervenção, você fala de exposição. Exposição a um fator de risco, exposição a alguma variável ali que pode ou não estar relacionado com o desfecho ali da minha pesquisa nos estudos observacionais. Aqui nos estudos que são os ensaios clínicos, né, que são os experimentos, eu tenho intervenção e desfecho. Ok? Então, esse é o desenho mais simples, clássico dos ensaios clínicos randomizados. E aí outra coisa que eu acho que seria relevante dizer, já que eu estou falando desses jargões específicos, é que um termo que é utilizado em ensaios clínicos randomizados é o termo braço, né? Em geral, né? Porque aqui eu não coloquei, mas no começo aqui eu tenho todos os participantes aqui no meio, né? E quando eu faço a designação aleatória, na verdade eu poderia ter colocado essa caixinha de avaliação aqui no meio. E aí os participantes são sorteados, né? São designados aleatoriamente ou por grupo experimental, então aqui seria um braço, ou grupo controle, então seria outro braço. E aí eles vão, aqui eu tenho vários braços da minha pesquisa. Eventualmente eu posso ter 4 grupos, porque eu posso estar investigando 2 tratamentos. Então eu vou ter um grupo que vai ter o tratamento 1 e o tratamento 2, o outro grupo vai ter só o tratamento 1, o outro grupo vai ter só o tratamento 2, e um quarto grupo não vai ter nem tratamento 1, nem tratamento 2. Então, seria um ensaio clínico randomizado de 4 braços, né? Que é o análogo ao que a gente chama, por exemplo, em psicologia de desenho fatorial 2x2, né? Que eu tenho 2 condições, tratamento 1 presente e ausente, tratamento 2 presente e ausente, e no cruzamento aí das duas coisas eu tenho os 4 tipos de braços aí, que é assim que é chamado nos ensaios clínicos randomizados. Dando sequência aqui, não vou falar muito de ensaios clínicos mais, só quero falar um pouquinho de alguns tópicos que eu acho interessantes. Então, no teste de significância da hipótese nula clássico, eu tenho uma hipótese nula, que geralmente é uma hipótese de que o tratamento, né, o grupo experimental e o grupo controle não diferem entre si. Eu coleto dados, rodo ali um teste estatístico tentando rejeitar essa hipótese nula ali de ausência de efeito, né, de ausência de relação entre o tratamento e o desfecho, né, utilizando a linguagem dos ensaios clínicos. Mas eu tenho estudos que não estão, que não são delineados visando testar diferenças. Eles são delineados tentando estabelecer equivalência. Por exemplo, num ensaio de equivalência, nós testamos se um novo tratamento tem a mesma eficácia que um tratamento já conhecido. Então, ele faz uma adaptação nesse teste clássico aqui, que é esse teste de equivalência. Note que aqui agora eu já não tenho uma hipótese nula pontual, que aqui seria o ponto zero, né, de não efeito, mas agora eu tenho uma hipótese nula, que a hipótese nula ela vai para as bordas aqui. Então, veja que o H0 aqui, que era a hipótese nula, agora virou 2 H0s aqui nessa região cor-de-rosa e nessa região cor-de-rosa. E a hipótese alternativa veio aqui para o meio, né? Então, o que eu estou querendo rejeitar agora? Eu estou querendo rejeitar essas regiões aqui de nulidade, né? Eu estou querendo rejeitar, no fim das contas, se a diferença entre os tratamentos não é maior que um determinado valor aqui para mais ou para menos, ou o contrário, né? Para mais ou para menos. Ou seja, o que eu estou querendo testar aqui nesse teste de equivalência é basicamente o seguinte: eu tenho um medicamento que ele já está sendo comercializado, um tratamento para depressão. Mas eu tenho um outro medicamento que está sendo testado e ele tem menos efeitos colaterais. Bom, ter menos efeitos colaterais é uma coisa boa, mas para que ele seja útil, seria relevante que, além dele ter menos efeitos colaterais, que ele tenha pelo menos ali, que ele seja equivalente ao medicamento que já está no mercado. Ou seja, ele não precisa ser nem melhor, né, mas ele também não pode ser pior, né?
E aí eu estou fazendo um teste de equivalência para ver se eles são equivalentes, porque se eles forem equivalentes eu posso substituir esse que tem menos efeitos colaterais do que o outro, né? E aí eu tenho um ensaio de não inferioridade que ele testa se um novo tratamento não é substancialmente inferior que um tratamento já conhecido. Ou seja, ele é análogo ao teste de equivalência, só que aí ele pega apenas um lado aqui, então ele não coloca duas hipóteses nulas. Eu quero avaliar se quando eu comparo um novo tratamento com o tratamento que já está disponível, ele tem menos sintomas ali, as pessoas vão ficar com menos náusea, o tempo de recuperação é menor, né? Por exemplo, uma determinada cirurgia, uma técnica cirúrgica, o tempo de recuperação é menor. Eu tenho várias vantagens, mas será que os efeitos clínicos deste tratamento são pelo menos não inferiores do que o tratamento que é o padrão ouro já disponível? Se sim, se eu faço essa comparação e não dá diferença estatística ali, no caso aqui eu quero rejeitar, na verdade, que ele não é maior. Por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui uma medida de tamanho de efeito que é um D de Cohen 0,30, né? Ou seja, uma vantagem do tratamento padrão ouro em relação ao meu novo tratamento. Se eu conseguir rejeitar que essa diferença não é maior que 0,30, para todos os fins eu vou assumir que o meu novo tratamento ele não é inferior que o tratamento, que eu consegui demonstrar evidências de não inferioridade. Porque, em via de regra, né, aqui no teste de hipótese clássico, a gente fala que a ausência de evidência não é evidência de ausência, né? Parece só um jogo de palavras, mas essa frase significa o seguinte: o fato de eu não ter evidências para algo não significa que eu tenho evidências para a ausência desse algo, né? Por quê? Porque eu posso ter um tamanho de amostra pequeno e não tive poder estatístico. Então, no teste de equivalência e no teste de inferioridade, nós tentamos não ter ausência de evidência, mas nós desejamos ter evidência de ausência. Aqui, nesse caso, evidência de ausência de diferença, ou seja, equivalência, e nesse caso, evidência de ausência de que o tratamento padrão ouro é superior ao novo tratamento, ou seja, evidência de não inferioridade, ok? E aí, para falar também das etapas dos ensaios clínicos, porque isso é uma coisa que dá muito em jornal, né? Eu quero ler brevemente, eu vou ler realmente esse slide, tá? Vai ser bem breve. Então, nós temos os estudos pré-clínicos, que são estudos em culturas de células, de tecidos e estudos com animais, quando eu estou querendo, por exemplo, desenvolver um novo medicamento para tratar determinada condição clínica. Eu posso ter os estudos clínicos de fase 1, que são estudos não controlados e não cegos, com poucos voluntários. Então, é um estudo menor. Ele visa avaliar a segurança da intervenção. É segura? Por exemplo, estimulação elétrica por corrente contínua causa desconforto, causa dor de cabeça, causa queimaduras, causa alguma coisa da qual eu deva me preocupar a ponto de não seguir para as demais fases? Não causa, não tem relatos, enfim, vamos seguir para a fase 2. Na fase 2, eu conduzo ensaios randomizados relativamente pequenos ou ensaios de séries temporais. Aqui o objetivo é testar a tolerabilidade a diferentes intensidades ou doses da intervenção sobre determinados biomarcadores ou desfechos clínicos aí relevantes. Na fase 3, eu conduzo ensaios clínicos randomizados maiores, testo os efeitos da terapia sobre desfechos clínicos e eventos adversos. Então, quando a gente falava de Covid e chegava naquele ponto que gerava muita expectativa sobre, por exemplo, se vai sair agora uma vacina para Covid, em geral nós estávamos aqui já nos estudos aqui de fase 3, né? Os ensaios clínicos randomizados, em que eu queria saber se, no caso, a vacina realmente diminui aí, o risco de pegar a Covid ou, em pegando Covid, de ter um agravo de doença grande, aí, inclusive chegando a óbito. Na fase 4, eu tenho os ensaios de larga escala ou os estudos observacionais após a aprovação da terapia pela agência reguladora, né? Que no caso do Brasil seria a Anvisa, por exemplo. Então, o objetivo dos estudos dos ensaios clínicos de fase 4 é testar a taxa de efeitos colaterais graves e incomuns e avaliar usos terapêuticos adicionais, né? Porque, eventualmente, aquele tratamento que foi delineado por um determinado fim, ele pode acabar tendo benefícios outros que não foram inicialmente previstos. Ok? Então, essas são as fases aí dos ensaios clínicos, né, da pesquisa clínica. E, para finalizar, eu quero falar da tal da pirâmide de evidências, né,
que aparece muito quando você está falando de psicologia baseada em evidências, quando você está falando em medicina baseada em evidências, qualquer coisa baseada em evidências. Bom, a ideia dessa pirâmide é que eu tenho níveis de evidência. Então, o que é uma evidência? É o quanto eu consigo dizer que determinadas exposições ou intervenções estão relacionadas a determinados desfechos e o quanto que eu consigo estabelecer essa inferência causal, né? O quanto que o efeito é grande, o quanto que o efeito é limpo, e quanto que é provável que se eu transformar aquilo em uma política pública, em um protocolo clínico, o quão provável é que as pessoas que vão ser alvos desta intervenção, deste tratamento, vão se beneficiar dessas práticas. Então a ideia aqui que eu tenho, o suprassumo da evidência disponível aqui no topo e as evidências iniciais e que são bases nas quais as outras vão sustentando, vão ficando aqui para cima. Eu basicamente hoje aqui eu falei dos estudos caso controle, né? Cheguei a falar um pouquinho aqui dos estudos caso controle, né? Eu falei dos estudos transversais também, eu falei dos estudos de coorte e falei dos ensaios clínicos randomizados, né? Brevemente, que seriam os estudos aqui, essas duas camadas, os estudos observacionais, e essas três camadas são os estudos primários, que têm um delineamento, critérios de inclusão, de exclusão, como os dados são coletados, como eu controlo variáveis de confusão. E aqui no topo eu teria os estudos que são secundários, né, que seriam as revisões sistemáticas, que fazem a apreciação das evidências disponíveis, da qualidade da evidência disponível, dos vieses da evidência disponível e tentam sumarizar isso, por exemplo, quantitativamente por meio de meta-análise. Você pode ver meu vídeo sobre meta-análise, que tem disponível aqui no canal também, não vou falar sobre ele aqui hoje, mas eu estou trazendo essa pirâmide aqui para fazer uma crítica, na verdade, que é para dizer eu não gosto dela. Né? Então eu estou trazendo porque ela existe, porque é importante que você conheça se você for conversar com pessoas da área de saúde, porque ela é muito utilizada, e o principal motivo que eu não gosto dela é porque eu acho que ela é uma pirâmide para a área de saúde, mas não necessariamente ela é uma pirâmide que se aplica à psicologia. Os problemas que nós temos para resolver em psicologia são diferentes dos problemas que têm que ser resolvidos em outras áreas. É importante você pensar o seguinte, não faz muito sentido na pesquisa clínica eu administrar um medicamento que vai ter efeito para o pulmão esquerdo da pessoa, do paciente, e não para o pulmão direito, né? Geralmente, quando eu faço um tratamento, esse tratamento vai ter um efeito sistêmico nessa pessoa, inclusive com os efeitos colaterais que podem ocorrer de maneira sistêmica. Quando eu estou falando de psicologia, muitas vezes os fenômenos que eu quero estudar não podem ou não devem ser estudados com ensaios clínicos randomizados. Eu gosto sempre de retornar ao exemplo da tarefa de Stroop. Lembra aquela tarefinha lá que tem as cores, né, das palavras, as palavras coloridas, e eu falo, tenta dizer o nome da cor da palavra, sem ler a palavra. Se eu designar aleatoriamente as pessoas por um braço do estudo, que é o braço das pessoas que vão ver as palavras, que sempre estão a palavra representa a mesma cor, então é a palavra vermelha na cor vermelha, a palavra azul na cor azul. Em outro grupo de pessoas, sempre vão ver os itens incongruentes, né? A palavra azul na cor vermelha, a palavra vermelha na cor verde, assim por diante. Isso não vai funcionar, porque a tarefa de Stroop é uma tarefa de inibição, de controle inibitório ali, de resolução ali de uma incongruência que necessita que os dois tipos de estímulo estejam na mesma tarefa. Então não dá para eu designar as pessoas por braço de um tratamento e de outro tratamento. Às vezes é inviável ou é ruim. Em estudos de memória, quando eu estou falando de memória, eu estou falando de memória de informações individuais. E em muitos casos eu não preciso pôr as pessoas por uma condição do estudo de memória, para um braço desse ensaio clínico randomizado e as outras pessoas para o outro braço. Pelo contrário, eu posso dar uma lista de palavras para as pessoas e algumas palavras são designadas aleatoriamente a uma experiência mnemônica e outras palavras a uma outra experiência mnemônica. E todas as pessoas passam pelos dois tratamentos. Só que para um conjunto de palavras, um tratamento, outro conjunto de palavras, outro tratamento. Isso é um ensaio clínico randomizado? Não é um ensaio clínico randomizado, mas muitas vezes esse tipo de estudo é superior ao ensaio clínico randomizado. Ensaio clínico randomizado que é visto aqui na pirâmide como o suprassumo, a melhor evidência primária, né? Aí tem as evidências que sintetizam as evidências primárias que estão no topo nessa pirâmide, né? Eu acho que essa pirâmide ela é um tanto quanto falaciosa,
sobretudo quando aplicada fora da área de saúde e transposta de maneira acrítica dentro da psicologia, né? Nós temos problemas específicos, como eu falei ali na questão do cegamento em ensaios clínicos randomizados, quando eu estou falando de terapia, em que eu não consigo cegar necessariamente os participantes. O participante sabe que ele está passando por um tratamento, ele sabe que ele está passando por terapia cognitivo-comportamental. E o terapeuta cognitivo-comportamental, por sua vez, ele sabe que ele está administrando a terapia. O cegamento ele não é possível, né? E os nossos problemas, enquanto área, enquanto disciplina do conhecimento, são problemas distintos de outras áreas, por isso não necessariamente essa pirâmide vai se aplicar. Então, qual que é a minha recomendação? Conheça a pirâmide, leia o artigo do Wikipedia falando dessa hierarquia das evidências. Eu vou deixar no link aqui na descrição do vídeo essa hierarquia da pirâmide de evidências. Tente entender o que é uma meta-análise, o que é uma revisão sistemática, o que é um protocolo de prática clínica, né? O que isso significa, né? Aqui no caso não é um protocolo, né? Seria uma orientação, né? Um guideline, né? Um protocolo ele tem já um poder maior, assim, de exigir que a pessoa cumpra aquele protocolo, então aqui seria uma orientação e não um protocolo. Saiba o que é estudo de corte, o que é um estudo prospectivo, retrospectivo, o que são estudos caso-controle, o que é um relato de caso, o que é uma série de casos, o que são estudos laboratoriais, estudos animais, aquelas fases, né, estudo pré-clínico, fases 1 a 4. Tente entender isso como um todo, para você conseguir se comunicar, para as pessoas se fazerem entender contigo quando você estiver lendo alguma coisa, ok? Mas não leve isso a ferro e fogo, né? O pessoal da PBE, né, da psicologia baseada em evidências, gosta de utilizar, às vezes, e falar de evidência, que é um jargão muito da clínica, né, da pesquisa clínica, da pesquisa médica, da pesquisa na área de saúde, mas não necessariamente vai se aplicar, por exemplo, para mim, que sou um psicólogo cognitivo, ou para um psicometrista, que está fazendo uma pesquisa partindo de uma lógica que é diferente, que nem está dentro dessa pirâmide. Entende? Esteja atento sobre isso, esteja atento quando você estiver conversando com um psicólogo experimental raiz, que ele vai estar falando de métodos observacionais. E observacionais vai ter um significado. Esteja atento quando você for conversar com alguém da área da fisioterapia, da nutrição, da medicina, que quando ele falar de estudos observacionais, a conotação de observacionais é totalmente distinta da conotação de observacionais de um psicólogo experimental. Ok? Essa é a minha mensagem final, meu alerta que eu queria deixar para vocês. Recomendo aqui outras playlists aqui do canal, né, das normas da APA, do PsychoPy e os meus vídeos aleatórios, que eu tenho um grande carinho por essa playlist. Então por hoje é só, agradeço a atenção de todos e até o próximo vídeo.